Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre José Agripino Maia, cara importante da política brasileira, cara lá do Nordeste, Rio Grande do Norte, e que tem uma história importante aí para você ficar sabendo e que hoje a gente vai descobrir um pouco sobre. Eu vou descobrir um pouco sobre com vocês, né? Porque eu também não sei de todos os políticos. E o José Agripino é um cara que eu sei pouco. A gente já citou ele no vídeo sobre a Cátia Abreu, que eu vou deixar linkadinho aqui para vocês. E a ideia desse projeto é ter vários políticos para a gente ir linkando todos eles assim e vocês terem um grande reservatório de políticos, para que daí vocês tenham um grande reservatório de políticos, de histórias dos partidos políticos, de movimentos políticos, de momentos do Brasil, que vão ter esses vídeos assim mais ou menos biográficos ou, sei lá, historiográficos com muitas aspas, né? Basicamente situando sobre o que é a coisa e quem é aquela pessoa, com aquelas informações que a gente consegue achar aqui mais ou menos fácil. Eu tenho usado no projeto o CPDOC como nosso grande norte, assim, porque ele é da FGV, né, que é uma puta de uma instituição de renome, muita importância, e que já que eles estão fazendo, já que eles têm esse projeto de biografias, vamos seguir o roteirinho deles. E junto a isso eu vou alinhando os meus conhecimentos. É claro que é possível que fale em alguma coisa ou outra. Ah, eu gostaria que determinada informação sobre determinado político fosse colocada, fosse mencionada. Pô, se eu esquecia, porque provavelmente não estava no OCPDOC, ou na hora ali, enfim, não passou pela minha cabeça de colocar. Então, peço que vocês tenham isso em mente. Eu não estou aqui para esgotar os políticos, eu estou aqui para dar um apanhado geral. Porque se você souber quem é o pai do cara, que o pai do cara já era um político importante, que quais foram os maiores momentos da vida política desse cara, às vezes essas informações aqui são importantes para você já ir montando na sua cabeça mais ou menos quem são esses caras. E aí também cabe a vocês de procurar mais, se vocês quiserem saber a mais. Beleza? Só isso. Bom, dada essa introdução aí um pouco maior do que de costume, né? Vamos lá, que esse aqui é o José Agripino Maia, ele que já foi citado no vídeo da Cátia Abreu, né? E que lá ele foi colocado como talvez o nariz mais feio da política brasileira. Tem uma foto aqui, olha isso aqui. Não, essa aqui, ó. Jesus, velho. Isso aqui é personagem de filme. É muito feio. Enfim, vamos ver a história dele, vamos ver em que pé que tá a carreira desse cara, qual foi o percurso de carreira dele, né? Vamos ver isso aí. Bom, a gente tem aqui ele no CPDOC, então vamos seguir por esse roteirinho que eles fazem. Já de cara a gente já vê aqui alguns cargos que ele teve durante a sua carreira política, né? Uma atuação longa, né? Uma carreira bem longa. Aqui já fala que seu pai, o Tarcísio Vasconcelos Maia, esse cara aqui aparentemente, pai dele foi, então, deputado federal pelo Rio Grande do Norte e chegou até a ser governador do estado. Aí o seu tio, João Agripino Filho, foi até constituinte, né, em 46. Esse tio dele também foi deputado federal, ministro de Minas e Energia em 61, senador da Paraíba, governador da Paraíba. Caralho, é uma família muito influente, cara. Também foi ministro do Tribunal de Contas, e seu primo, Lavoisier Maia, foi governador do Rio Grande do Norte e senador do Rio Grande do Norte. Caralho, cara, que família forte. Bom, esse aqui é o Lavoisier Maia e a gente vê que nariz é um problema da família mesmo. Só que ele ainda veio com a orelha estranha. Complicado, hein? Cara, de verdade, olha o tamanho da orelha do cara, pega metade do rosto, velho. Enfim, família aí importante, né? Só, não sei nem quantos minutos tem de vídeo, mas até agora a gente só falou da família do cara, de tão importante que é a família do cara. Tá, daí ele é formado em engenharia em 67, lá na atual UERJ, né? Depois ele pós-graduou-se em estabilização de taludes. Taludes aqui, ó. Esses negócios aqui, ó. Enfim, coisa de engenheiro. Problema deles. Daí ele foi diretor-presidente da empresa Mossoró Agroindustrial, que era fabricante do suco de frutas Maísa. Você já ouviu falar desse suco?
Eu não. Enfim, daí ele trabalhou como engenheiro-chefe de obras dessa empresa industrial Técnicas até de 69 a 72. E aí nesse último ano ele se tornou gerente regional dessa empresa nos estados de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E exerceu essa função aí até 75. Daí também ele foi diretor superintendente dessa companhia industrial técnica City. Bom, daí já começa a história política do cara. Ele foi nomeado, presta atenção no termo, ele foi nomeado prefeito de Natal em 1979 por Lavoisier Maia. A gente já falou desse cara aqui, ó. Não sei se vocês notaram. E por um acaso ele era primo do maluco. Então voltando. Aqui mesmo tá falando, ó, seu primo. Então governador do estado. Na legenda da Aliança Renovadora Nacional, também conhecida como ARENA. Agremiação política de apoio ao regime militar instalado no país em abril de 1974. Ok. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque isso aqui é um pouco confuso e eu acho que as pessoas às vezes esquecem. Quando houve o AI-3, em 66, que eu vou mostrar aqui para vocês, houve a seguinte mudança da maneira como se organizavam as coisas no país. Olha aqui. Aqui, ó. Se você nunca abriu, é só você entrar na página aqui, ó, do Planalto, que ele vai ter todas essas normas que o Brasil teve durante esse período. E você vai conseguir ler eles, entendeu? E que é muito importante a gente não perder isso aqui. Isso aqui é documento histórico importante para a gente até saber se defender, saber o que está acontecendo com a nossa democracia. Tá, teve o AI-3. E aí aqui, ó, no artigo 4º do AI-3, olha só o que tem. Respeitados os mandatos em vigor, serão nomeados pelos governadores de estado os prefeitos dos municípios das capitais, mediante prévio assentimento da Assembleia Legislativa ao nome proposto. Aí olha aqui um detalhe, gente. Os prefeitos dos demais municípios serão eleitos por voto direto e maioria simples, admitindo-se sublegendas nos termos estabelecidos pelos estatutos partidários. Aqui tem um detalhe. A gente sabe, Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Beleza, então segue aí no caso do José Agripino Maia. Mas, isso aqui, esse parágrafo 4º aqui, ó, aliás, esse artigo 4º, parágrafo 1º, ele foi modificado. Olha só. Essa lei aqui, ó, vocês também podem achar ela no planalto.gov.br. Houve uma alteração desse artigo 4º, parágrafo 1º, tá? Ele declarou que estas cidades aqui, ó, então, no estado do Acre, cidade de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira, Chapuri, essas cidades aqui foram alteradas depois, essas aqui que estão pintadinhas, riscadas aqui, ó, por esse decreto-lei aqui. Então ele retirou o Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira, Chapuri, e aí nos outros estados aqui também, mesma coisa, ó. Você pode ver que são exatamente os que estão riscados aqui, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira, Chapuri. E todos os outros estados a mesma coisa. Tá bom? Calma que eu vou explicar o que está acontecendo. Esses municípios aqui também passaram a ser nomeados, como está disposto aqui, ó, no artigo 16, parágrafo 1º, isso aqui é o parágrafo 1º do artigo 16, a linha B, então a letrinha B dessa Constituição aqui que estava em vigor. A gente vai ler aqui, eu vou ler aqui para vocês, ó. Então, artigo 16, parágrafo 1º, a linha B. Então, autonomia municipal será assegurada, parágrafo 1º. Serão nomeados pelo governador com prévia aprovação, ou seja, está dando aqui, dispondo de como que funcionará essa nomeação. O presidente da República, ou seja, quem vai fazer a aprovação é o presidente da República. Os prefeitos dos municípios declarados de interesse de segurança nacional por lei de iniciativa do Poder Executivo. Que aí, aqui, ó, vide lei, plá, ele vai voltar para aquela lei lá que a gente estava falando. Entenderam? Enfim, que só dá esse resumo aqui para vocês de como que acontecia a coisa, porque às vezes a gente fica um pouco confuso, e aí, sei lá, quis ensinar para vocês aí, caso vocês não saibam, como que funciona esse bando de disposições aí que ficam jogadas e que às vezes a gente fica um pouco perdido. Então, espero que tenha ajudado um pouco vocês aí para que vocês consigam
se localizar sobre isso. Então, existiram aí várias cidades que tiveram os seus prefeitos, sendo os tais os prefeitos biônicos, que são aqueles prefeitos que não eram votados, eles eram nomeados. E um deles, aparentemente o tal do nepotismo não era exatamente um problema lá no Rio Grande do Norte, né? Ou no Brasil daquela época, né? Porque provavelmente ele não foi único. Inclusive, acho que o Collor também foi prefeito biônico de Maceió. Quer ver? Gente, desculpa, o vídeo vai ficar longo, mas acho bacana falar ainda assim. Talvez eu faça tipo um Quem é José Agripino Maia parte 1. Né? Talvez seja uma boa ideia. Aqui, ó, entrei no CPDOC do Collor, ok? E aqui, ó, prefeito de Maceió e deputado federal. Em 1979, no mesmo ano que o José Agripino, então, por indicação de seu pai, que conseguiu um acordão entre seu grupo político e o do ex-governador alagoano Divaldo Suruagui, ambos da Arena, né, desse partido aí macabro da história do Brasil. Não respeito a Arena, foda-se. Fernando Collor foi nomeado prefeito de Maceió. Então, fica aí, né, mais um caso. E existiram vários outros casos em todas as capitais do país, como vocês viram, no AI3, todas as capitais eram nomeadas pelo governador, com a aprovação passando pela Assembleia Legislativa. Nas cidades que eram tidas como de interesse de segurança nacional, como a gente viu ali naquela lei que eu mostrei para vocês, aquelas cidades que estavam ali, elas tinham aprovação pelo presidente da República. Ok? Só lembrando para vocês, para a gente já ficar mais ou menos aí com tudo claro. Então daí ele vira prefeito de Natal. Tá, daí fala aqui que com a promulgação dessa nova lei orgânica dos partidos que extinguiu o bipartidarismo, em novembro de 79. Aí se vocês quiserem achar essa lei, que vocês colocam Lei Orgânica dos Partidos, 79. 1979, vocês acham ela, vocês podem ler ela bonitinho, sempre pelo site do Planalto, tá, gente? Que é a publicação oficial mesmo. E a posterior reorganização partidária filiou-se ao PDS. Sério, o cara gosta de um partido ruim. Aí, ó, peguei até aqui, ó, no CPDOC também, sobre o PFL, só para mostrar para vocês uma coisinha. O PDS, partido que surgiu da Arena, dele surgiu o PFL. Então, os dissidentes do PDS criaram o PFL e do PFL surgiu o DEM, tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como que transcorre tudo isso. Então, Arena, PDS, PFL, DEM. Cara, acabei ficando muito focado aqui em explicar muita coisa. Eu acho que, enfim, né? Mas tá. Vocês estão entendendo, né? Me falem aí se vocês estão achando que tá muito, né? Encrespado, assim, a conversa. Aí vocês me contam, né? Pra gente ir sempre melhorando, né, gente? Tá, e nas eleições de novembro de 82, candidatou-se ao governo do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, na legenda do PDS. Eleito. Não, foi eleito. Assumiu o governo em março de 83. Nesse mesmo ano, tornou-se presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, função que exerceria até 86. Tá, daí o que tá falando aqui, ó? Deixa eu explicar para vocês. A eleição do Tancredo Neves, ela foi materializada por uma aliança chamada Aliança Democrática. Essa Aliança Democrática, leia-se, Frente Liberal e PMDB estavam juntando forças para lançar um nome de oposição, no caso Tancredo Neves, para disputar a presidência da República, que seriam as eleições indiretas de 85, aqui ó, 85, contra o Paulo Maluf, aqui ó. E como a gente já sabe, o Tancredo Neves venceu as eleições, acabou que ele acabou que ele nem foi empossado, porque ele morreu. Dizem que ele morreu em 21 de abril esqueci o nome, cara. Deve ter sido 86. Ah, não, 85. Então ele morreu em 21 de abril de 85. Dizem que na realidade ele não morreu em 21. Dizem que ele morreu em outro dia, tipo um dia anterior, assim, mas que jogaram para dia 21 para ficar mais um marco, assim, né? Porque dia 21 de abril, todo mundo sabe, é um dia
É uma data comemorativa no Brasil, certo? Aqui, ó, dia da Inconfidência Mineira. Aqui, ó, dia de Tiradentes, certo? E qual que é a correlação entre Tiradentes e Tancredo Neves? Os dois são mineiros, né? Então há esse boato de que na realidade eles tentaram jogar ali para o anúncio da morte, né? Tentar colocar que ele morreu na realidade no dia 21 para ser um marco de um grande nome mineiro, mais um grande nome mineiro, né? Do dia 21 de abril e tal. Alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, se é verdade, se não é verdade, eu tô aqui para dar o bafafá mesmo. Isso aqui. Daí, em 85, ele apoiou Vilma Maia, esposa de seu primo Lavoisier Maia, para ser prefeita de Natal. Uma espécie de, pô, primão, da hora, velho. Muito obrigado, vou apoiar aqui tua esposa Vilma. Essa aqui, ó, Vilma Maia. Inclusive, ó, olha ela aqui do lado do bonitão. É, gurizada. Família é família, né, gente? Família é importante, família tem que estar do lado, não. É isso aí. Ô, louco, meu. Daí ele foi acusado de fraude eleitoral por Aloysio Alves, ministro da administração e tio de Garibaldi Alves, candidato à prefeitura na legenda do PMDB. Ou seja, tava PDS com a Vilma Maia e o PMDB disputando a capital. Daí o tio do candidato do PMDB pegou e acusou o cara de fraude eleitoral. Puta que pariu, velho. Contra a Vilma Maia, né? Que divulgou uma fita na qual o governador instruía prefeitos correligionários a utilizarem carros oficiais na campanha a favor de Vilma Maia e a comprarem votos para garantir sua eleição. Daí ele acabou negando a veracidade das gravações e a Vilma, pô, não conseguiu vencer o Garibaldi Alves. Eu vou ver a cara desse Garibaldi Alves aqui que eu fiquei interessado. Vamos ver aqui. Tá, gente, enfim, eu dei uma pausa aqui, acabei tendo que procurar direitinho quem que era quem aqui, porque ficou um pouco confuso, tá? Aqui, na realidade, Garibaldi Alves é Garibaldi Alves Filho, tá bom? É um pouco confuso, porque o pai do cara também foi um político importante. Aí eu achei que ele tem, ainda bem, um CPDOC. E aí eu consegui ver mais ou menos qual que era a situação. O Garibaldi Alves, ele é muito conhecido na realidade. Você já deve ter visto a cara dele se você assiste jornal, tipo, rotineiramente, sacou? Sente só a cara dele. Porra, esse cara aqui, velho. Tu já viu ele. Eu já tinha visto ele. E é de uma família muito importante. Inclusive, esse aqui é o pai dele, ó. O Garibaldi Alves pai. Esse aqui é o Garibaldi Alves filhote. E o tio desse cara é esse maluco aqui, ó. Que tem essa biografia aqui. Aqui, ó. PMDB Rio Grande do Norte. É o Aloysio Alves, que é o cara que pegou a merda e jogou para o ventilador. Tocou fogo no parquinho. E que morreu em 2006 aqui, ó. Tem a data de falecimento dele. Inclusive aqui fala que ele teve o mandato federal dele cassado, os direitos políticos suspensos aí por 10 anos. Aí, né, aquilo lá tudo que a gente já sabe, né, no ato institucional número 5, o AI-5, famoso AI-5. Beleza? Então, ficou aí um pouco mais claro agora quem é quem enfiou o dedo no cu de quem, e agora a gente já sabe tudo. Inclusive aqui fala também que o Garibaldi Alves Filho é membro de uma das famílias de maior prestígio em seu estado. Entendeu? A gente já vai vendo. E aí aqui embaixo, ó, já tem o nome de quem? Aqui, ó. Lavoisier Maia. Ele derrotou Lavoisier Maia. Então a gente já vai vendo aí, cara, que é soco na cara, cotovelada na nuca, chute na cabeça, o negócio aqui pegava fogo nessa família aqui. Voltando, ele não conseguiu colocar a parente dele lá na prefeitura, acabou tomando taca pelo grande Garibaldi Alves. Tá, daí ele saiu do governo do Rio Grande do Norte, né, que a gente tinha visto que ele foi eleito, para se candidatar ao Senado da então Constituinte. Você deve saber o que é Constituinte, né? Se você não sabe o que é Constituinte, eu te explico. A Constituição é o pico
das nossas leis, assim, é o topo, é a coisa mais importante que a gente tem em termos legais, em termos jurídicos, né? Quando a gente fala legais e jurídicos, a gente está falando basicamente do país, né? O país é uma ficção jurídica. O presidente Jair Bolsonaro, ele é presidente porque existe uma norma que o coloca lá. Então, quando a gente está falando de um Estado, esse Estado é constituído por normas. E quando a gente fala de Constituição, a gente está falando daquela norma que constitui aquele sistema de lei, de o cacete A4 e tudo mais que a gente conhece. Então, a Constituição é a coluna vertebral ali de um Estado. Entendeu? Daí o José Agripino pegou e falou assim, pô, eu quero fazer parte de uma vertebrazinha aí dessa coluna vertebral, entendeu? Eu quero ter meu nomezinho ali, ó. Aí ele saiu do governo e foi para ser constituinte. O que deve ser do caralho ser constituinte, né, cara? Você poder falar aí pra alguém que você é constituinte é pica pra caceta. Conseguiu, foi eleito e fez seu nome lá. Pelo PFL. Não gosto. E aí, beleza. Aí aqui alguns votos interessantes dele. Ele votou contra o rompimento de relações diplomáticas com países com política de discriminação racial, contra a pena de morte, contra a limitação do direito da propriedade privada, contra a jornada semanal de 40 horas, contra a nacionalização do subsolo, interessante, cara, contra a estatização do sistema financeiro, contra a limitação de 12% para os juros reais. Caralho, esse tema aqui é interessantíssimo, hein? Cara, isso é muito interessante. E contra o mandato de 5 anos para o presidente José Sarney. Contra a limitação para os encargos de dívida externa. Contra a criação de um fundo de apoio à reforma agrária. Contra a legalização do jogo do bicho. Contra a despropriação da propriedade produtiva e contra o aborto. Bom, ele votou bem aquilo que a gente estava imaginando que ele ia votar mesmo, né? E pronunciou-se favoravelmente ao mandato de segurança coletivo, pô, isso aqui é muito importante, e à proteção ao emprego. Votou contra a demissão sem justa causa, contra o aviso prévio proporcional, contra a pluralidade sindical, contra a soberania popular, contra o voto aos 16 anos e contra o presidencialismo e contra a proibição do comércio de sangue. Comércio de sangue? Caralho, isso passou em algum momento pela cabeça do pessoal? Que doido! Que doido! Que doido! Caralho, isso é muito maluco. Eu nunca ia pensar num trem desse. Tá, e daí foi promulgada, então, a Constituição Federal em dia 5 de outubro de 1988, e aí ela passou a vigorar, né, e tá vigorando aí até hoje. E aí ele passou a participar apenas dos trabalhos legislativos ordinários, ou seja, né, ele não estava construindo mais uma porra de uma Constituição, né, cara, ele estava, tipo, só trabalhando como senador, como os senadores trabalham hoje. E, cara, vai falar de uma porrada de coisas que ele trabalhou e tal, acho que não é tão necessário a gente ir falando de toda a atuação dele nesse sentido. Daí, enfim, em 90, ele candidatou-se ao governo do Rio Grande do Norte pelo PFL. Foi eleito derrotando o seu primo Lavoisier Maia. Meu Deus, cara, aí eu já fiquei maluco, caralho. Cara, mas você vê como a ingratidão é um trem feio, né, velho? Sai daqui, cuzão. Enfim, cara, o cara colocou o maluco na política, velho. Que doideira, mano. Que se candidataram pela legenda do PDT, cara. Lavoisier Maia pelo PDT. Caralho, e ainda fala aqui que ele foi com o apoio de Geraldo Melo, político ligado à família Alves. Garibaldi Alves. Jesus, velho, que turning point do cacete, velho.
Então José Agripino Maia, da família Maia, pegou e se juntou à família Alves para derrotar outro Maia que era teu primo que havia o colocado na política anteriormente. É isso mesmo, Brasil? É isso mesmo, Rio Grande do Norte? Puta merda. Daí ele assumiu o governo em março de 91, no lugar de Geraldo Mello. Mas enfim, gente, política é política, tem que... Entendeu? Você tem que relevar um dedo no cu. Tem que relevar. Cara, na moral, olha isso, que várzea. Daí ele, eleito em 91, saiu do cargo em 94 para se candidatar de novo ao Senado. Pelo pé. Cara, mas qual que é o sentido disso, velho? Eu acho uma putaria esse negócio aí de ficar saindo de cargo, tá ligado? Minha opinião é, cara, tu tá eleito, tu tem que seguir até o final. As pessoas votaram em você pra você cumprir teu mandato. Eu acho errado. Minha opinião, tá? Cada um aí com a sua opinião, mas eu acho errado. E eu deixo de votar no cara se o cara abrir mão do cargo. Deixo mesmo. Ah, mas pô, às vezes o cara tá querendo daqui pra dar um salto lá. Beleza, o salto você dá depois. Primeiro você cumpre o cargo. Gostando da atuação do José Agripino, não. Daí ele inicia seu segundo mandato em 95. Daí aqui fala que ele foi presidente da Comissão de Serviços e Infraestrutura, integrante da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, e que votou contra o fim do monopólio dos estados na distribuição do gás canalizado e a favor da liberação da navegação de cabotagem, do fim do conceito de empresa nacional e do fim dos monopólios estatais nas telecomunicações e da Petrobras na exploração do petróleo. Aqui, sempre lembrando, 95, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Aqui, ó, falando nele. Tá, daí em dezembro de 95, uma reportagem da Veja revelou que documentos encontrados na chamada Pasta Rosa do Banco Econômico registravam contribuições de $64 mil do banco à campanha de Agripino ao governo estadual em 90. Tá, vim procurar aqui sobre esse caso da Pasta Rosa, né? A Pasta Rosa foi apreendida pelo Banco Central na sede do Banco Econômico, em Salvador. Chegou às mãos do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro. Tu conhece, cara? Vou te mostrar. Este aqui é Geraldo Brindeiro. Opa! Também conhecido como, a ele aqui como presidente, também conhecido como engavetador-geral da República. Porque o pessoal tirava sarro que ele não... Porque o Procurador-Geral da República é tipo o promotorzão da República, tá ligado? O grande promotorzão. É o pica do Ministério Público. Aliás, você sabia que Satã significa promotor? Fica só a curiosidade aí. E aí diziam que ele engavetava, né? Ao invés dele entrar com processo, por exemplo, o presidente, ele não, ele botava ali na gaveta, deixava ali e falava, ah, pra quê? E aí você pode ver aqui, ó, a gente jogou Geraldo Brindeiro. Em qual momento eu coloquei o nome de Augusto Aras? Mas está aparecendo uma porrada de Augusto Aras aqui, porque olha aqui, ó, o novo Brindeiro. Ou seja, o novo engavetador da República, certo? Esse aqui é o Aras? É o Aras, não é? Que eu saiba é o Aras. É, aqui o Aras. Enfim. Voltando para o caso da Pasta Rosa. Então tá, então esse caso da pasta cor-de-rosa foi um caso em que foi descoberto uma porrada de doações que eram ilegais, né, de financiamento de campanha. E aí aqui tá falando como que isso funcionava, né? Aí fala aqui que tinham duas listas. Uma lista era uma relação encaminhada ao banco pela Febraban, difícil falar Febraban, né? Febraban, que é essa Federação Brasileira das Associações de Bancos, que é bem conhecida, né? Sempre está aí no noticiário, com os candidatos que deveriam receber esse apoio financeiro. E aí, a segunda lista, uma lista composta de 60 páginas soltas
sem qualquer numeração, com registro de doações às campanhas eleitorais de 90, que é o que a gente estava falando aqui. E aí que tem o nomezinho de vários caras legais. Roberto Campos. Eita! O pai do liberalismo brasileiro. Entre vários nomes bacanas, nós temos aqui Antônio Carlos Magalhães, o ACM. Olha, o cara tem que ser muito filha da puta para ele ser conhecido por 3 letras, mano. Não tô conhecido. Não tão conhecido assim, né? Bom, melhor colocar o nome do cara mesmo. Esse aqui, ó, ex-governador da Bahia, um dos homens mais poderosos deste país aqui. Esse cara aqui, velho. E tá aqui ele com o seu neto, o ACM Neto, que agora tá brigadinho com o Maia, que é um cara que também eu tenho que fazer vídeo, e que já foi citado em algum vídeo aqui que agora eu não lembro qual. Também temos Renan Calheiros, José Sarney, tem vários, cara, tem muita gente aí, que não vamos ficar lendo todos, mas temos bastante gente aqui, e finalmente, né, José Agripino Maia. Então fica aí, né, o registro desse caso aí, que eu particularmente não conhecia. Agora tô sabendo, agora tô ligado. Cara. Tá, daí ele chegou e deu uma cobrada assim do Fernando Henrique Cardoso, né, no FHC, de mané, dá uma olhada aqui no Nordeste. Tem que ficar ligado no Nordeste. E aí depois, em maio, ele pegou e elaborou um substitutivo do projeto desse cara aqui, ó, José Eduardo Dutra, do PT. Vamos ver a cara dele. Olha, cara, esse cara tem cara de petista. Até babei. Que cara de petista, velho. Ó. Ainda mais de polo, assim, aí fica muito cara de petista. De Sergipe, né, o José Eduardo Dutra, que condicionava a privatização da Vale a uma autorização do Congresso Nacional e dava uma indexação aqui dos recursos, né? Então os recursos eles eram vinculados a uma determinada finalidade específica, que no caso eram obras de infraestrutura. Daí o Agripino estava propondo que o governo ficasse liberado para privatizar a empresa sem autorização nenhuma do Congresso. Daí, em 1998, ele disputou o governo potiguar, ou seja, do Rio Grande do Norte. Se o meu, se o meu gentílico não está muito defasado. É, isso mesmo, pessoal. Rio Grande do Norte. Não, era óbvio que era Rio Grande do Norte, né? Mas aqui, cara, potiguar é muito aleatório na minha cabeça, não tem nada a ver. Pelo PFL. Mas aí ele foi derrotado por Garibaldi Alves, caralho, do PMDB, que conseguiu reeleger-se. Por quê? Na moral, vai se fuder, né, meu? Pessoal ali do Rio Grande do Norte, população potiguar, lembremos deste nome, deste gentílico, se deu a respeito, que falou, vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. 2 vezes, cara. 2 vezes tu entra aqui nesse negócio de dar o fora, vai se fuder. Me chupa. E daí ele continuou como senador mesmo. E aí no Senado, em 99, enfim, aqui fala de algumas comissões que ele participou, né? Ele foi presidente da CCJ. Interessante. Titular da Comissão de Serviços de Infraestrutura, coisa que talvez ele saiba, engenheiro normalmente sabe essas paradas, né? Ainda integrou a CPI do Judiciário. Aí eu te pergunto, que moral que José Agripino tem para fazer uma CPI instaurada para averiguar suspeitas de irregularidades cometidas por funcionários de tribunais superiores, regionais e de justiça. Daí em 2001 aqui fala que ele se tornou liderança do PFL no Senado Federal, como observador parlamentar. Não me pergunte o que é isso. Enfim, daí ele como observador parlamentar participou desse rolê aqui em Santiago, no Chile, né? Dessa
Assembleia de Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos. E também da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, ok? E a convite do presidente FHC foi a Nova York participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tava com moral, nosso narigudinho. Mas bem, com as imagens deste homem maravilhoso, olha como ele era... Dava conta de ser feio até jovem, homem. Que porra. Com o dedo em History aqui, ó. Vamos... Ih, já deu merda aqui, ó. Mas daí a gente vê nos próximos capítulos. Como esse vídeo acabou ficando muito longo, porque o José Agripino é um cara que tem uma história vasta aí na política brasileira, e eu acabei tomando alguns cuidados, quis esmiuçar alguns pontos para mostrar para vocês e tal, acabou que o vídeo ficou um pouco mais extenso. Vai ser o primeiro vídeo que a gente vai fazer em 2 partes, vamos ver se isso fica legal. Se não ficar legal, depois eu faço mais em resumões e tal, né? Mas eu acho que talvez seja bacana para vocês irem vendo as coisas com um pouco mais de detalhes, às vezes, em vídeos mais curtos, que daí fica assim. O problema é o vídeo ficar chato, né? Espero que não tenha ficado chato, espero que eu tenha conseguido passar para vocês com emoção essas informações aqui que a gente passou, né? Eu sei que você já está inscrito aqui no nosso canal, que você já curtiu o vídeo, que você já fez um comentário, porque você não assistiria nosso trabalho de graça, sem dar uma contribuição, sem ajudar com a nossa divulgação, porque você é uma pessoa boa de coração. Mas além de tudo isso, você já segue a nossa página @toca.cg? Vou repetir. @toca.cg, tá até escrito aqui na tela para você não esquecer. Segue lá a nossa página, dá uma ajudada pra gente, porque a gente tá querendo fazer coisas legais aí para contribuir aí para que as pessoas saibam mais coisas, para que as pessoas tenham mais conhecimento. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado, desculpem aí pelo vídeo longo e vamos que vamos. Beleza? Transe.